Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Estou aqui hoje para deixar uma mensagem que eu vi aqui no livro de Abacuque e achei tão interessante que parece que Abacuque fala como se estivesse nos dias de hoje. Abacuque fica bravo, irado e revoltado com o que está acontecendo naquela época. Os povos estão fazendo tudo que não agradam a Deus. Então ele começa falando assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa. Parece os dias de hoje, né? E a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Bem interessante, né? Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Parece como estamos vivendo os dias de hoje, né? A gente vê que a justiça não é feita, que o povo é oprimido, que a justiça é distorcida, né? E o perverso, ele cerca o justo. Quantas vezes nós estamos passando por isso hoje em dia, né? O perverso está oprimindo o justo e está tudo errado, né? No mundo está tudo errado. E o profeta Abacuque aqui está revoltado, está muito revoltado. E ele fala para Deus: pô, parece que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Tá tudo terrível. E aí Deus fala com ele. E Deus fala com ele e fala assim: olha, a resposta do Senhor: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então Abacuque ele fala assim: eu vou ficar aqui esperando. Não foi de imediato. Ele estava passando por problema, por luta, aquela opressão, né? Aquela coisa, você vê que não estava tendo justiça, o perverso estava cada vez mais ganhando terreno e as pessoas justas cada vez mais sendo oprimidas. E aqueles que eram para fazer a lei, eles distorciam a lei. Mas Deus não respondeu ali de pronto. Deus, ele demora um tempo, mas Abacuque fala: eu vou ficar aqui como torre de vigia, vou aguardar e vou ver qual é a resposta que Deus tem para mim. Interessante que às vezes estamos nessa mesma forma, né? Passando por muitas aflições, muitos problemas, muita dificuldade, e a gente quer uma resposta imediata, a gente quer uma resposta rápida, a gente quer que Deus responda. Muitas vezes a gente até se fica indignado de ver pessoas que não servem a Deus e estão numa situação melhor e parece que Deus não está vendo a sua situação. E você clama a Deus, vai para a igreja, vive naquela vida ali, né, servindo a Deus e não vê resposta. Mas Abacuque fez uma queixa a Deus e ficou aguardando, mas Deus vai me responder. E o que o Senhor respondeu para ele? Vamos ver aqui. No capítulo 2 de Abacuque, no verso 2 diz assim: e o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até que quem passa correndo. Ou seja, bem explicativo mesmo. Escreve aí, ó, para você não se esquecer. Escreve num lugar aí, ó, que você possa olhar todo dia para você não esquecer. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa
para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, Deus fala para Abacuque, espera. Espera que a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. Porque Deus, ele fala o quê? Como que Deus pode ajudar Abacuque? De que maneira Deus iria ajudar? Simplesmente ele diz assim, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desviais, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Deus vai fazer algo tão grandioso que nós não vamos nem acreditar. O que será que Deus estava planejando ali para ajudar Abacuque? E então, Deus fala assim, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Acho que essa não era a resposta que Abacuque queria ouvir, não é mesmo? Veja, ele faz uma reclamação, ele faz uma queixa a Deus, que o povo está fazendo tudo errado, as leis estão erradas, quem é para julgar não está julgando, as pessoas estão agindo de forma que não estão de acordo com os preceitos de Deus, e Deus envia-lhe uma resposta. Olha, eu vou mandar os caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônios da época. Um povo pagão, um povo idólatra, um povo que viria para corrigir a nação de Deus. Aí ele se indigna mais ainda. Como assim? Como assim? E aí ele fala, mas como? Não és tu desde a eternidade o Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, aí Abacuque fica indignado de vez, porque ele fala, mas como assim, Senhor? Eu falo com o Senhor tudo que está acontecendo, o Senhor fala que vai dar uma resposta, e o Senhor vai mandar o povo babilônio para corrigir o povo de Deus, um povo, aquele que é mais perverso. Como que pode o Senhor fazer isso com o povo que é mais justo que eles? Veja só, meu amado. Muitas vezes você encontra na vida situações que são assim, né? Pensamos, Senhor, estamos passando por tanta luta, por tanta dificuldade, e tudo parece que vai contra. E nos dias de hoje, o mundo jaz no maligno, e hoje guerras, nações, agora tantos avistamentos e OVNIs, e tudo isso vem, e é certo que venha, porque na palavra de Abacuque diz que não se tardará. O engano, é certo que isso aconteceria para que o povo de Deus fosse enganado, para que o povo de Deus pudesse abandonar a verdadeira fé naquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Jesus Cristo é o único caminho.
Somente Ele pode nos salvar. E o mundo tem feito coisas para que nós perdêssemos a fé e acreditássemos em algo que não vem de Deus. Algo que é para nos distrair. Algo que é para fazer nós abandonarmos a fé e acharmos que existe algo além do Cristo, do Senhor Salvador que morreu por nós. Para que nós olhássemos para as ações demoníacas como se aquilo fosse o sentido da vida, aquilo que tivesse gerado a vida, aquilo que veio para salvar a humanidade. E é dito isso desde o princípio, que viriam dias que até mesmo os escolhidos seriam enganados. Portanto, estejamos vigilantes, estejamos ligados no Espírito Santo de Deus, para que nada vos engane, nada que venha do céu, do mar, nada. Somente Cristo. Estamos próximos, muito próximos ao arrebatamento. Fique firme. Se te falarem de qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, não olhe, não escute, não creia, porque só há um caminho, o Senhor nosso Salvador. Então, o Senhor fala para Abacuque, aquele que permanecer na fé, porque o justo viverá pela fé. Não importa a tribulação, não importa nada, o justo viverá pela fé. Então, vamos continuar na fé em Cristo Jesus. Vamos continuar na fé. E aí, essa oração tão linda de Abacuque, que ele entende o propósito de Deus. Ele entende que não importa a tribulação, não importa as leis, não importa as guerras, não importa o que há de vir, o que virá, não importa. E então ele diz assim lá no versículo 17 do capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os pés da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Essa é a palavra. Continua firme na fé. Não importa se demora, se não demora, não importa. A nossa vida não é aqui. A nossa alegria não é aqui. Nós aguardamos aquele grande dia para vivermos na terra que emana leite e mel, no paraíso, junto com o Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.